Primeiramente, eu quero saudar a nossa ancestralidade por esse encontro, né? Por vocês estarem aqui, agradecer a presença de vocês, agradecer a força da vovó Maria Conga. Eu me chamo Priscila, meu nome de batismo. Priscila significa no passado, né? E uso a Bebé, que é o nome do espelho da Mãe Oxum, como um elemento, né, de complementação, olhando para um nome mais afrocentrado, buscando essas referências na África. Então, eu gosto de ser chamada como Priya Bebé, né, que é esse espelho que a gente se reflete, né? Eu moro aqui na Penha e tenho uma relação muito gostosa com esse espaço, com esse lugar onde vocês estão gravando, porque é um lugar da memória da minha infância, né? Venho para cá desde criança, nasci aqui numa maternidade perto do Getúlio Vargas e depois fui morar em Belford Roxo. Mas essa casa é a casa da minha tia, então cresci vindo para cá. E depois a gente veio morar aqui, eu e minha filha, e tem 4 anos que eu moro nesse espaço. Esse espaço é um espaço, para mim, um tanto quanto sagrado, porque é um ambiente que tem mais de 100 anos. É uma casa dos antigos trabalhadores da linha férrea. Meu tio trabalhou, né, na linha férrea e herdou. Então aqui era um galpão. Eu costumo dizer que esse espaço é um espaço de quilombo, né? Se você for ver, todos os moradores que tem aqui, a maioria deles são pretos ou pardos, né? Então, uma ocupação. Então, esse aqui pertencia à linha férrea, então fomos ocupando esse espaço. É ao lado da igreja do Santo Expedito, é em frente à igreja da Penha, né? É em frente também à Desatadora dos Nós. Então, tem uma relação com a espiritualidade muito grande. E como a gente começa a trabalhar aí com esse campo da magia, das ervas, né? A gente tem essa herança da mãe, da avó, né? Da família, do pai também, né? Meu pai é agricultor, né? Vem para o Rio no êxodo rural, mas meus avós são agricultores, tem essa relação direta com a terra. A gente costuma dizer que a gente descende de reis e rainhas, né? Mas não só isso, dos ferreiros, dos agricultores, né? Dos escribas. Então, são muitas heranças que a gente vai carregando e que a gente esquece. E aí, acho que como uma boa canceriana, a gente está nesse processo de resgate. Então, acho que antes de falar da reza diretamente, eu preciso falar que eu sou mãe da Mayon. Porque ser mãe é um ofício, né, muito forte, de muita resistência, e que a reza, o rezo, o benzimento, né, o bento, vem também através, se potencializa na força dessa maternidade, né, porque ser mãe às vezes assusta e a gente precisa de uma força. E essa força, ela vem desse chamado das mães ancestrais, desse despertar, né? Sou filha de Oxum, então olhar sempre esse feminino ancestral é o que foi me abrindo para a conexão com o rezo. E isso foi atravessado pela maternidade. E acho que dentro disso, lembrar também da filosofia. Eu sou professora de filosofia, né? E a filosofia, ela me atravessa
ela me atravessa justamente com esse campo de a filosofia ocidental, ela foi me massacrando dentro do espaço universitário, né? Então foi quando eu encontrei assim o eixo de pensar a filosofia enquanto uma mulher preta, de periferia, foi que as coisas ganharam um rumo muito interessante. Então eu falo muito da filosofia ancestral, essa filosofia feminina, né? Esse despertar através das águas. Afinal, assim, acho que Omi, né? Omiô, né? Saudar as águas, acho que é um primeiro ato de relação com a conexão com benzer, com rezar, né? Porque tudo é água, nosso corpo é água, as plantas são água, tudo faz parte dessa vida, a água é vida, né? E aí, quando eu fico grávida da Mayon, eu sou meio cigana, né? Já morei em vários lugares desse Rio de Janeiro, né? Inclusive, isso era uma coisa que quando eu era da Baixada era estranho. Eu amo a Baixada, sou assim, amor total pela Baixada. Mas ao mesmo tempo, eu tinha aquele amor, aquela relação, mas eu não sentia raízes fixas. Meu desejo de estar no mundo sempre era maior, né? Então, quando eu saio da Baixada, moro aqui nessa casa 1 ano, depois saio, vou para Jacarepaguá. E aí, quando eu fico grávida, eu morava em Vila Valqueire, foi 1 ano depois da iniciação para o Oxum, e a gente foi morar no Camorim. E o Camorim, né? É uma terra quilombola. Camorim, né? A gente tem ali as lideranças que trazem essa relação com o quilombo. Antes de morar lá, eu participei de uma feijoada. E aí eu fui convidada para fazer o rezo para São Jorge. E aí, como é que as aberturas vão acontecendo, né? E aí eu sonho também, nessa mesma época, não, depois de 1 ano praticamente, na verdade, que eu tô grávida da Mayon, isso. Eu sonho com essa erva aqui, ó. Ela se chama vassourinha. E aí, quando eu sonho com essa erva, no outro dia eu fui lá ajudar no manejo do quilombo, do sítio arqueológico que tem lá. E aí eu converso com a liderança de lá. E falo assim, gente, eu tive um sonho e eu sonhei com a vassourinha. Aí ele falou pra mim assim, Pri, a vassourinha era a erva que minha avó benzia as pessoas, né, aqui no Camorim. Nossa, interessante. Aí a gente já sabe, né, que existe alguma coisa dentro da gente que liga a gente a um chamado. Minha avó materna, ela era irmã de oração da igreja. Então, todo mundo que precisava de uma oração ia lá na minha avó e pedia a ela, e minha avó orava para as pessoas. Então, toda sexta-feira à noite, era um ritual da gente ler o Salmo 91 e rezar por aquelas pessoas que entravam, orar, que era cristão. Pelas pessoas que entravam solicitando. E aí eu falei, gente, então minha avó veio e me trouxe a vassourinha. Provavelmente antes dela ser evangélica, ela já tinha usado essa vassourinha para fazer algum babado. E guarda essa informação, né? Essa informação fica. Mayon nasce, a gente está ali naqueles processos de muitos sonhos, muitos ancestrais. O nome dela é um nome Pataxó, porque um ancestral Pataxó trouxe, né? O povo banto muito presente, muito forte, a relação de aquilombamento e de conexão desses povos na minha ancestralidade se apresentando junto com o povo cigano. Então ela nasce, inclusive o nascimento dela é regido pelo Tranca-Rua e pelo Zé Pilintra, porque meu parto estava meio que amarrado. E o pai dela deixou uma moeda para Zé Pilintra ir para Tranca-Rua e meu parto sai no outro dia. E para eu sair da maternidade, eu sonhei com os Exus tudo dando gargalhada. E Yansan fazia hey! Aí eu consegui, que eu fiquei 6 dias para conseguir amamentar essa menina, para conseguir desenvolver, né? Para ela pegar peso para sair. Tava amarrado mesmo até para sair da maternidade. Então foi Exu, Tranca-Rua, Zé Pilintra, Laroiê, porque sem Exu não se faz nada, né? Que
abriram um caminho. E ela foi crescendo e desenvolvendo, e a gente tinha muita insegurança. Então as ervas sempre foram o meu ponto de referência, de força, de acolhimento. Não tá bem, primeiro banho dela foi banho com erva, né? E foi crescendo, faz um xarope, faz isso, faz aquilo. E um certo dia ela tava meio amuada, e aí eu falei, gente, eu vou rezar essa menina. Aí sentei ela no meu colo, rezei, eu tenho esse vídeo aí guardado, rezei, ela ria, rezei, ela ria, rezei, ela ria. E aí a gente vem aí a pandemia também, logo depois, né? E aí eu começo a estudar mesmo esse chamado do rezo, já pela conexão com as ervas, já entendia de várias ervas, via minha mãe fazer banho de assento com aroeira. A aroeira é a minha primeira erva de relação, de conexão com o rezo. E aí a gente começa esse estudo, então, de poder rezar. Então, vamos rezar, então é isso, o chamado tá aí, como uma boa canceriana, entendendo que a gente tem muitas mulheres mais velhas, né? Mas elas também estão indo, e que esse legado precisa dar continuidade. Acho que a conexão com a minha avó, de ter sido criada muito próxima da minha avó, eu dormia com a minha avó. Em seguida, eu conheço a minha mãe de santo também, uma senhora já idosa, né? Então, a nossa iniciação ela já tinha quase 80 anos quando ela faz. Muitas conversas, ela contando a história da avó dela, fumando cachimbo. Essas memórias pareciam que faziam parte de mim, sabe? E conheci também tia Dorinha, no Morro do Jacarezinho. Eu trabalhei 4 anos no Jacarezinho e eu ia para lá passar a tarde, as duas, né? Tanto minha mãe de santo quanto ela, filhas de Oxoguian. Eu ficava ali fazendo aquela escuta e eu lembro da tia Dorinha contando de que ela tinha conseguido, o cara foi lá, né, tirar satisfação com ela, o cara do morro, e quando ele ia puxar o revólver, ela fez uma reza de São Mateus e o cara puxava o gatilho e a bala não saía. Nossa, a tia Dorinha tinha mais de 100 anos, contando aquelas histórias com Tranca-Rua, contando as histórias com Zé Pilintra, e eu ficava ali só me encantando, né? Porque as nossas mais velhas, elas têm o poder de encantar e de desencantar, gente. Aí você pega a parte que é boa, aproveita, e a parte que é ruim você também aproveita, porque a vida é feita de luz e sombra, sabe, minha filha? Então é nesse movimento que a gente vai. E aí a gente vai pegando essas imagens, trazendo. Foi passando o tempo, fiz o rezo na minha filha. Aí vem as crianças, as filhas da minha amiga. Aí você começa também a rezar uma criança aqui, rezar uma criança ali. E aí veio os cuidados com a vovó Maria Conga. A vovó Maria Conga começa a aparecer na minha vida, né? E eu sentia muita dor, né, no cóccix para ela vir. E aí veio, e aí quando a vovó Maria Conga vem na minha vida, é um marco. Tem 2 anos, foi em janeiro de 2022, a gente está em 2024. Então eu paro toda a minha vida para cuidar dela. Eu não posso sair, eu não posso beber, eu não posso ter relações. Ela me pede um preceito, né? E esse preceito durou acho que 3 meses, como quase que uma iniciação. É uma iniciação, era uma iniciação da Preta Velha. E aí vovó Maria Conga começa a vir e a gente faz banhos de erva toda segunda-feira. Não, terça, era terça. Porque ela gosta de Ogum, que ela fala que a casa é de Ogum, que a casa não é minha, não é dela, que a casa é de Ogum, que essa casa está aberta para quem precisar. E o dia que eu estava sozinha, ela vinha para conversar com o Maion. Então ela vinha, conversava com o Maion, falava. Teve uma vez, que essa vez eu não esqueço. Ela conversou com o Maion e ela ficou de olhinho lá fechado, né? E aí Maion perguntou, mas vó, por que a senhora não abre o olho? Aí a velha falou para ela assim, porque a sua mãe não tomou os banhos ainda direito. Quando a vó vai embora, e Maion, 2 anos atrás, né? Ela tá com 5 agora, ela tava com 4 anos, praticamente, 3 para 4 ainda. Aí ela falou pra mim, mamãe, a vovó falou pra você tomar banho, tomar os banhos dela direito, porque ela não tá conseguindo abrir o olho, ela quer abrir o olho, mamãe.
Então, toda vez que a avó vem, toda arrepiada de lembrar, né? Toda vez que a avó vem, ela é a primeira a querer falar, conversar com a avó, porque ela é amiga íntima de vó. E aí vem esse trabalho com a vovó Maria Colga. E isso tem muita relação com a Penha, porque eu faço esse benzimento no Maior no Camorim e venho morar aqui depois. Até eu morei no mato na Rocinha, morava no Laboriô, morei no mato no Camorim, sempre dentro do mato. E aqui eu fiz um mato. Aí o mato também brotou, né? Meu pai fala isso, Priscila tem mania de mato. Onde ela vai, ela tá catando mato e os matos estão falando com ela. Então, acho que é esse o chamado, né? Que a gente é natureza, é para a natureza que a gente volta. E acho que a humanidade está tão desregulada porque esqueceu dessa conexão, né? E então, voltando para a avó, ela começa a vir trazer os ensinamentos. Ela abre meu caminho de trabalho, que na época eu estava desempregada, né? E aí eu começo a trabalhar na instituição que eu trabalho hoje, no dia 13 de maio, né? Onde ela fala que a filósofa é ela, né? A filosofia ancestral é dela. Ela já mostrou isso para mim em sonho. Não sou eu não, é ela que vem falar, vem conversar. Inclusive, quando a gente dá essas aulas, os nossos alunos saem assim, realmente reorganizados internamente, né, reconectados com a instância do afeto. Então, só os vovôs e as vovós para terem essa sabedoria de confortar o nosso coração nesse mundo tão caótico que a gente vive. Nesse mesmo ano, a gente teve um evento, o Live Mundi, na Arena de Cro, que inclusive foi a Ana Santos que me convidou para dar uma oficina, ela e Evelyn Dias também, uma amiga muito querida. E eu fui dar a oficina de cosmético natural e água de cheiro, que eu adoro fazer água de cheiro. Eu quero ver as mulheres tudo perfumada, tudo empoderada, tudo maravilhosa, porque esse foi o caminho de poder pessoal, de desenvolvimento que eu também descobri através das ervas, né? Através do que é mais natural. E nesse dia a gente deu a oficina e falei, gente, quem quiser um rezo, a gente está aí com as ervas e a gente pode rezar. Então, acho que esse dia é um portal bem grande, porque eu já tinha feito alguns rezos coletivos online, mas esse dia é um rezo coletivo onde muita gente aparece. E aí a gente começa a rezar essas pessoas, então todo mundo saiu muito feliz, né? Foram para mais de 20 pessoas rezadas, né, lá no Live Mundi. Então foi um portal muito bonito na Arena de Cro. É como se esse ofício recebesse do universo a oficialização, né? Porque não é a gente que define, né, necessariamente aquilo que a gente é, mas é o coletivo. Quando o coletivo entende, você reza, então eu rezo. A gente está desacostumado, mas é importante fechar os olhos, trabalhar essa respiração e escutar o que é que essa plantinha tem para dizer. Como é que eu ancoro a energia desse cajueiro? O que é que ele tem para me dizer? Ali no parque tem árvores de mais de, sei lá, 70 anos, não sei, deve ter até 100 anos, a gente não sabe, né? Então, cada memória, fora a memória da terra que essas plantas trazem, produzem, né? Do sol, da água, dos passarinhos, das abelhas que foram ali. Então, é a partir dessa magia que a gente se legitima, né? A gente só é um aparelho de escuta da própria natureza, porque a gente é natureza. A gente só esquece disso. Acho que o rezo começa a ganhar essa força coletiva nesse dia. E aí, depois disso, ele começa a fazer parte do meu dia a dia de trabalho. Até uma aluna veio fazer um jogo comigo essa semana e ela falei, nossa, você está mais calma hoje? Ela, não, Pri, aqui no primeiro jogo eu estava muito com medo, eu não sabia como funcionava, né? Eu sou cartomante também. E eu não sabia como funcionava. Aí eu falei, tá. Aí você foi e fez aquele rezo, aquele negócio com cachimbo. Aí eu fiquei calma.
Gente, eu nem lembrava que eu tinha rezado ela. Porque você passa a naturalizar tanto que você vai pegar o que você vai vendo a pessoa muito desalinhada, você vai, vem cá que eu vou passar uma fumacinha em você. Vai passar fumaça, parte mais erva assim, e a pessoa fica lá, e aí depois disso eu fiquei calma e entendi o que acontece. Fiquei confiante, né, tranquila. A gente tem um trabalho também, acho que eu não comentei ainda, mas é o Mapo Yoga, que é um trabalho de meditação, yoga, técnicas de autocuidado para mulheres, aqui na Vila Cruzeiro, no Arte Transformadora. É um lugar que tem muito carinho por estar acolhendo o nosso projeto. E a gente, depois das aulas, vai fazer o uso do rapé. E aí, antes do uso do rapé, a gente pega o cachimbo, a gente pega as ervinhas e faz também, né, o cruzamento para poder alinhar esse corpo para receber essa medicina ancestral. E aí é natural agora, sim. Tá aqui, chegou, tá bom, aí vai. Foi assim que a gente se conectou com esse ofício do Bento, do rezo. Tem muito a aprender, mas já tem um pouquinho a ensinar, né? Porque esse é um ofício que você está aprendendo todos os dias. Dentro disso, antes de começar o rezo, eu comprei essas revistinhas de simpatia, era viciada nisso. E teve uma que veio com todas as rezas que você pode imaginar. Reza para espenhar a caída, reza para cobreiro, reza com não sei o quê, reza para prosperidade, reza com ovo e reza com... Então, o universo, ele me trouxe esse despertar. E a responsabilidade de dar continuidade ao que ficou parado, porque a gente viveu e vive um sistema que reprime as matrizes africanas. O rezo não é só africano, né? O rezo é de quase todas as religiões, tem uma conexão. Mas quando a gente alinha esse rezo com a matriz africana, ele foi se silenciando, foi silenciado. E acho que a avó me traz coragem para continuar. Certeza de que esse é um caminho de memória que a gente precisa manter e ensinar para não se perder, porque é uma tecnologia ancestral. Mas o rezo em si, a coragem, é a vovó que me traz, que diz, não, minha filha, você pode porque eu estou com você. Você não faz isso sozinha, né? Porque a insegurança que a gente tinha era justamente, mas como eu, né, com essa idade, eu posso esse ofício? E aí a avó vem e diz, sim, você pode, você deve. Porque se a gente não fizer, quem é que vai fazer? Vai deixar a tradição morrer? Essa é a responsabilidade. Ouviu o chamado? Está sentindo ele dentro? Escuta, que o universo vai te favorecer e vai trazer as ferramentas que você precisa para continuar. Porque a gente precisa de mais rezadeiras. A gente precisa dessas mulheres que sentem esse chamado. E se não tiver a coragem, a avó vai dar. Eu comecei na UERJ em 2009 e saí em 2019. Foi uma estrada de 10 anos, né? Então, Epababá, Epababamim, Oxalá é quem rege o meu destino, minha vida. Então, por isso que chega essas coisas dos velhos, né? Chega antes da velhice, né? O Odu 10, que é um Odu que fala desse tempo, desse longo das coisas se realizarem. Elas se realizam devagar. É a força do caracol, né? Do Ibi, do Oxalá. Ele vai devagarzinho até conquistar. Então foram 10 anos e acho que encontrar o eixo da filosofia ancestral foi que me trouxe o poder de realização. E a maternidade. A maternidade foi a grande chave para poder entregar, né, essa monografia, onde a gente fala das águas, das iabás. E aí, terminei em 2019 e a gente teve pandemia e governos nada favoráveis à filosofia, né? Agora que a gente está se recuperando disso. Então, uma mulher preta de periferia filósofa.
O que a gente faz? Pandemia. A gente vai botar carta, que era isso que a gente fazia e faz muito bem. E o povo começa a chegar, e o povo começa a chegar, começa a chegar. E a filosofia, ela vai permeando todo o processo dos atendimentos. Ela vai permear a minha vida, porque quando eu decidi me separar do pai dela, foi justamente pensando, gente, eu não preciso manter uma relação a nível só para agradar um sistema. O que me preenche? O que me faz feliz? Dentro disso, gente, assim, é astrologia, aromaterapia, a gente vai assim, ó. Porque é isso, né? Quando você entende que você tem uma espiritualidade para trabalhar e apoiar outras pessoas através da espiritualidade, você precisa realmente dominar muitos campos. E aí a gente começa a dar aula de filosofia numa instituição que trabalha com arte e tecnologia. E tem 2 anos que eu tô... Vai fazer 2 anos, 13 de maio. E acho que a filosofia ganha esse caminho com a perspectiva afrocentrada e principalmente com o eixo da ancestralidade. E a gente fala, como a gente é de Oxum, a gente fala muito do amor, a gente fala muito do afeto, né? De trazer esses jovens para esse despertar também dessa ancestralidade que está dentro deles. Deles confiarem nessa presença interna, de entenderem também que as matrizes africanas não são demônios, né? Que o demônio, ele é às vezes muito mais agente do que qualquer outra coisa. E aí a filosofia chega nesses jovens justamente com essa função. A gente conversa muito sobre empoderamento desses jovens pretos de periferia. A gente fala muito da autoconfiança. Lá a gente trabalha com jovens LGBTQIA+, pretos e de periferia, maior parte, né? E dentro disso, acho que a filosofia chega com esse conforto, quando a gente traz a filosofia com esse aspecto de ancestralidade. Porque enquanto a filosofia está só no mundo ocidental, né, Nietzsche, muito importante, Deleuze, muito importante. Mas, gente, se eu não levar também ali um Cheikh Diop, né, se eu não trazer também a vovó Maria Conga como uma referência de filosofia, o que eu estou fazendo? Se a gente não direcionar para o que a gente vive, para a nossa vida prática, essa filosofia. Então a gente leva justamente isso, né? Esse despertar do autoconhecimento, do amor próprio. A gente conversa muito sobre afeto, né? Que os jovens, a gente é muito de se entregar às paixões, né? E a gente fala muito disso e como é que está esse amor interno, né? Como é a ideia de fé? Esse amor na perspectiva mais africana, que eu estou usando o termo Yorubá, e fé, né? A gente trabalhou o Renato Nogueira até, que é sobre, acho que é Porque Amamos, o livro, e a gente fez um trabalho bem bonito, trazendo o espírito da intimidade, também da Sobol Funsomé, né? Então, é esse movimento de trazer uma filosofia que fale das nossas perspectivas ancestrais e que desperte a gente para um caminho de autoconhecimento, de poder, de realização pessoal. Então é bem assim, né? Acho que eles gostam.